Bom, a empresa, então, que teve maior participação no mercado, né, a gente pode olhar aqui, ó, foi a Skates Gap. Ela teve 32,2% de participação no mercado. Observe, Uhul! é isso aí, parabéns. A Skateboard foi a empresa que ficou em primeiro, mas ela teve 28,7%. Isso acontece na vida real. Às vezes você tem uma empresa que ela tem muita participação de mercado, mas a que tem desempenho financeiro melhor, às vezes é a que tem menos participação de mercado, né? Tudo, E isso é muito comum tudo acontecer. calculado, Marco Túlio, tudo calculado. Estratégia é tudo, né? Não é? Isso aí. Lembrando que no início da aula ele falou que a gente não está na competição. Beijo, obrigado. A competição é com a gente mesmo. Isso aí, gente. A gente está competindo contra a gente mesmo. Não, tem que ter competiçãozinha aí, gente, uai. Bom, a Skate Flip com 32,1%, né? E a Skate, a U Skate, né? 7%. Aqui teve algum problema de decisão realmente. Aí depois eu vou entrar com a equipe aí para a gente entender o que aconteceu aí, ou foi alguma decisão errada que aconteceu. Eu tenho uma suspeita, mas a gente, pela análise de relatórios aqui, a gente vai entender o que pode ter interferido aí. Eu suspeito que isso daqui seja erro de dimensionamento de estoque, tá? Mas aí a gente vai aprofundar aí para entender melhor. Bom, então, aqui quando vocês vierem, né, no relatório de visão geral, ele traz justamente um dashboard com os principais indicadores. Ó. Aqui ele trouxe, ó, receita e lucro, né? Tá aqui, ó, a receita do primeiro período, receita do segundo período, do período 0, período 1, né? O resultado líquido, então observa que teve aumento do resultado líquido de 11.731 para 32.729. E os dados gerais, depois nós vamos aprofundar nisso também, observa que essa empresa, ela teve geração de caixa, isso é muito bom, é ótimo, ou seja, a empresa faturou, vendeu, pagou as despesas, os custos, os tributos, e ainda no final distribuiu, né? Distribuiu dividendos, né? Distribuiu dinheiro aí para os donos. Então, ela fechou o período com um caixa positivo de 15.188. Então, além de dar lucro, ela gerou caixa. Tá? Foi uma estratégia, essa empresa que ela foi muito feliz na estratégia, bem precisa mesmo na elaboração da estratégia. Bom, então, depois vocês vão abrir relatório por relatório, a gente pode abrir alguns, ó, né? Se eu vier em relatórios de vendas, por exemplo, aqui ele mostra o desempenho de venda da empresa, esse gráfico aqui ele mostra, a gente já fez uma análise de preço médio, né? De demanda, unidades, né? Aqui a demanda não atendida e demanda atendida. Eu quero só chamar a atenção para esse gráfico. A gente pode observar, você vai, pô, mas aqui eu tinha um preço médio de R$ 78,50, vendi 5.500 unidades, né, com market share de 25%. Aqui eu tenho um preço médio de 86 e um market share de 29. Por que esse ponto está bem abaixo desse? Na verdade, não está bem abaixo, não. É uma questão de escala do gráfico. Aqui, ó, foram vendidas 5.500 unidades e aqui 5.450. Então, eu tive uma diferença de 50 unidades só. Então, como o sistema ele ajusta a escala do gráfico de forma automática, ele dá esse gap, né, que visualmente parece ser grande, mas não é. Importante a gente fazer uma análise também de vendas por região. Cada empresa vai fazer a sua, né? Então, a demanda que aconteceu em cada região, então eu tenho a região 1, região 2, a região 3, que está em negrita aqui, é a região da empresa. Aqui ela atendeu 100%, observa que ela atendeu muito mais... Só um minuto. Tá travando na tela aqui também ou só aqui ou aí também? Aqui tem hora que tá ficando escuro, o Max, na tela. Gente, tá, como é que tá aí? Vocês estão conseguindo ver a tela ou tá escuro? Agora tá, não tá vendo. A minha tá de boa. Travou. Ok. Pode ser uma questão de conexão. Voltou? Deu certo aí? Deu sim, desce aqui. De novo. Tá bom.
A gente vai dando feedback aí para ver se a gente muda aqui de plataforma também. Ó, por que aqui eu tive uma demanda de 1.083 e vendeu mais do que a demanda, 1.122? É porque teve empresa que não conseguiu atender a demanda. Então, nessa região 1, essa empresa, a Skateboard, ela atendeu também, além de vender a demanda que ela tinha projetado, ela vendeu também de outro fornecedor, né? Desculpa, de outro concorrente que não conseguiu atender a demanda, tá? Na região dela, ela atendeu toda a demanda, ó, pode observar que está tudo em linha, né? Ela conseguiu atender bem a demanda. O preço unitário praticado, na região 5, que é a região de comércio externo, né? Aumentou um pouco, uma estratégia muito boa de aumentar o preço médio na região externa, né, e conseguiu atender toda a demanda também. E aqui mostra a receita bruta por cada região e etc, tá bom? Eu não vou passar todos os relatórios, mas eu quero passar alguns principais aqui, tá bom? Então, a gente estava aqui, ó, relatório da empresa, relatório de venda, tá? Quando eu venho em relatório de produção e estoque, aqui ele me dá, ó, estoque de skate. Qual que era o estoque inicial e qual que era o estoque final? O ideal, gente, é começar com o estoque inicial de 0 e finalizar com 0. Você produzir tudo e vender tudo, né? Ou seja, você vender tudo aquilo que produziu, tá? Estoque de insumos. Aqui tem, então, um relatório também, qual que era o estoque inicial, né? E o estoque final, ao término do período, tá bom? O quanto foi adquirido, o preço médio, isso aqui é uma informação importante para a gente analisar para o próximo período também. Voltando aqui no relatório de produção, tem um relatório de custos gerais, isso vocês vão entender a importância disso, então depois eu tenho aqui uma planilha que eu fiz para vocês para ajudar na tomada de decisão, e isso, né, se você imputando esses dados na planilha aqui, podem te ajudar a tomar decisão no próximo período, tá? Quantidade de hora extra que foi adotada, né, e etc, tá tudo aí. Mas só para a gente finalizar essa parte aqui desses relatórios aqui, eu quero vir no relatório financeiro econômico. Se eu vier aqui no relatório de caixa, aqui ele me dá alguns valores que são importantes. Por exemplo, qual que era o caixa inicial da empresa, o que teve de entrada, recebimento no período, de saída, né? O que foi pago de salário, amortizações, empréstimos, e no final, né, ele me dá a situação final do caixa. Então, se eu pegar o caixa inicial, tudo que entrou e tudo que saiu, o que sobrou no final? Então, a empresa fechou o período gerando caixa, ela acumulou dinheiro, né? Tem empresa que, é comum você ter uma empresa que dá lucro, mas não gera caixa. O que significa isso? Significa que a empresa vendeu bem, gerou resultado positivo, pagou tudo que tinha que pagar e zerou. Então, a empresa deu lucro, né? Isso não é ruim, isso é bom. Mas você gerar caixa é ótimo. Tá? Bom, vamos ver outro relatório, então. Nos relatórios de mercado, aqui ele vai me dar uma informação importante, que são balanços patrimoniais das empresas. Tá? E no balanço patrimonial de cada empresa, é importante a gente ver o ativo total, como é que foi o ativo da empresa. A gente pode observar que a Skate Flip fez investimento alto, 1.477.000. A Skate Gap, 1.402.000. A Skateboard, ela fez baixo investimento e vendeu bem. Então, ou seja, qual que foi a estratégia da Skateboard? Foi gastar menos e vender mais, né? Ou seja, eu acumular muito mais do que eu estou gastando, né? Foi uma estratégia muito, muito feliz, vamos dizer assim, tá bom? Bom, então eu tenho o ativo total, é um parâmetro para a gente, né, analisar, porque isso, quando eu falo que o principal indicador para ranquear as empresas no jogo é o ativo total, ou seja, é a rentabilidade do ativo líquido,
eu estou falando o seguinte, é tudo aquilo que eu tive de lucro dividido por tudo aquilo que eu investi. Né? Isso é uma estratégia de você ficar de olho, né, no ativo circulante, no ativo total, desculpa, tá? Tá aqui em cima. Observa que o que compõe o ativo total? Ativo circulante. O que compõe o ativo circulante? Caixa, aplicação financeira, recebimento de clientes, né? A gente pode observar, ó, que a Skate Flip e Skates Gap e a IU Skates vendeu a prazo, né? A Skateboard não vendeu a prazo. Isso é ruim ou é bom? Dependendo do cenário, pode ser bom ou ruim. O lado bom é que vender a prazo, você estimula a venda, você vende mais, né? Mas você passa a ter recebíveis no futuro, né? Se você tiver um caixa, né, uma estrutura financeira bem planejada, isso é muito bom. Agora, se não tiver bem planejado e vender a prazo, isso pode aumentar o endividamento da empresa. Então, isso pode ser ruim, tá bom? Então, tem que analisar cada caso. Bom, deixa eu descer aqui um pouquinho. Olha que interessante aqui. Investimento em máquinas, né? Eu tenho aqui a Skate Flip com investimento de 200 mil, ou seja, aqui eu não vou falar, mas já sei quantas bancadas ela já comprou para o próximo período, que está com estratégia, né? Não vou entrar no detalhe, mas muito agressiva já para o próximo período. Skates Gap está com 180 mil, 160, 180. Então, aqui, eu vou deixar para vocês tirarem as conclusões, senão eu vou interferir no jogo, tá? Então, aqui tem uma informação importantíssima aqui, ó, ok? Bom, se eu ainda, né, analisar aqui embaixo, espera aí que eu passei. Está aqui em cima. Olha, que interessante. Eu tenho 3 empresas que estão com estoque de produtos acabados zerado, né? Ou seja, vendeu tudo. E eu tenho uma empresa que fabricou e não vendeu. Olha, isso já me mostra um pouco sobre o desempenho da IU Skates, né? Ela vendeu pouco, mas produziu bem. Mas ela tem um estoque aqui para a próxima rodada, que pode ser positivo para ela, para virar esse jogo aí, ó. Estoque de insumos, né? A gente pode observar aqui, olha, que teve um valor de investimentos, uma empresa investiu mais. Isso pode ter sido ruim, que pode ter comprometido um pouco o resultado dessa empresa. Quando a gente erra no dimensionamento do estoque, o que o jogo faz? Ele faz compra compulsória de material, ou seja, você programou de vender 6.500 skates, mas suponhamos que a lixa dava para 5.800. Então, o que acontece é que o sistema vai lá e compra o que estava faltando de matéria-prima, de insumo, a um preço maior no mercado. Então, isso compromete os seus custos. Tá? Então, isso pode comprometer os custos. Gente, tem alguns alunos que estão me chamando no WhatsApp aqui no paralelo e eu vou deixar para responder depois, tá bom? Quando acabar a aula, eu respondo as mensagens do WhatsApp. Então, esse relatório de balanço patrimonial, né, quando eu venho aqui em relatório de mercado e balanço patrimonial, ele vai me dar muita informação importante, e vocês vão conseguir ler a estratégia de todas as empresas, a estratégia que ela adotou no período passado e a estratégia que ela vai adotar no próximo período, tá? Então, se eu vim analisando, eu ficaria atento ao ativo total, ativo circulante, estoque, né? O que teve de geração de caixa, isso é importante, porque a empresa já começa o período seguinte com dinheiro, né? Ela pode investir. O que ela tem de estoque de insumo, produto acabado. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém abre o microfone aí? Na verdade, eu fiquei com uma dúvida. Diga. Se o estoque de produto acabado tá 0, é porque a gente vendeu tudo, certo? Certo. Correto. Considerando, por exemplo, teve uma empresa que produziu 5 mil. Se a gente produziu 6 mil e vendeu tudo, não era para a gente ter tido um resultado melhor?
Peraí, repete a pergunta. Você está falando que teve uma empresa que produziu e não vendeu tudo. Não, por exemplo, a Skate Flip, a Skate Gap e a Skateboard vendeu tudo. Ok. Vamos supor que uma produziu 3 mil, vendeu tudo. A outra produziu 5 mil, vendeu tudo. E a outra produziu 6 mil e vendeu tudo. Okay. A que produziu 6 mil não tinha que ter um resultado melhor? Assim, depende. Ah, tá. Depende pelo seguinte, por exemplo, de investimento que foi feito, compra de bancada, contratação de pessoas. Às vezes você produziu muito, vendeu muito, mas gastou muito também. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então tem uma série de parâmetros aí, e é difícil a gente tentar. Eu até tentei criar um modelo matemático numa planilha para simular o jogo, mas é muito parâmetro envolvido, sabe? Então, ele aproxima bem do comportamento de mercado, de fato. Às vezes a empresa, eu vou falar o seguinte, talvez essa empresa, vamos considerar a primeira aqui, a Skate Flip. A Skateboard ficou em primeiro. Depois eu vou mostrar o ranking para vocês verem como é que ficou. Talvez a Skate Flip agora ficou em terceiro, por exemplo, mas na próxima ela pode ficar em primeiro, baseado na estratégia que ela, nos investimentos e aquisições que ela fez agora, pensando no próximo período. Entendi. Entendeu? Então, quer dizer, esse jogo, o ranking dele vai mudando a cada momento, porque o ranking não é só do período corrente, ele vai pegando os resultados dos períodos passados. Como o período 0 era um período que começou todo mundo igual, todo mundo empatado, ele ranqueou baseado no período 1. Pode ser, e é muito provável que isso aconteça, que no período 2 o ranking ele mude completamente. Ok? Então, tem muito parâmetro envolvido. Às vezes você vendeu mais, mas gastou mais. Porque você investiu mais em bancada, equipamento, etc. Aí no próximo período, você vai ter uma capacidade produtiva maior, e aí você vai ter uma vantagem em relação aos concorrentes. Tá? Em relação a isso. Entendi. Obrigado, Marco. Nada. Gente, observa que na última aula alguém perguntou sobre essa tarja preta aqui em cima, né? Que é o sistema de apoio às decisões, o SAD, e ele me dá um balanço geral do que foi feito e de como estão sendo as suas decisões. Aqui observa que está tudo verdinho para a empresa, um resultado muito bom para esse período. Tá? Então, dá uma olhada aí no balanço patrimonial. O balanço patrimonial vai falar tudo sobre a sua empresa e vai falar também sobre as outras empresas. Eu não quero aprofundar aqui para não interferir, porque eu quero que vocês façam essa análise. Senão eu posso revelar a estratégia de algumas empresas aqui e tem certas coisas de mercado que são sigilo, né, no fim das contas. Tá? Ok, gente. Então, para acabar com o suspense, eu quero mostrar aqui o relatório de ranking. Tá aí, relatório de ranking. Empresa que ficou em primeiro é Skateboard. Né, nesse período aí, com uma rentabilidade do ativo acumulado, né, tá aqui, que é o resultado acumulado, ou seja, o lucro líquido ou capital gerado num período dividido pelo ativo total médio, de 4,89, ok? Conforme eu falei com você, gente, a competição que eu acredito é a competição de nós com nós mesmos, viu? Mas, segundo o Skate Flip, a Skate Gap, aí o Skate... Oi? Tem que ter competição, faca na caveira. Júlio, você tá certo, cara, você tá certo. Infelizmente o mercado é isso, né? Ou felizmente. Mas eu tô olhando muito pro lado pedagógico, sabe? Eu não quero que ninguém fique desmotivado, não. Mas para quem... o pessoal da IU Skates, gente, a reflexão que tem que acontecer é qual foi a decisão errada que vocês tomaram que a empresa não performou bem no mercado, sabe? Isso é importantíssimo a gente ter essa reflexão agora. E, para falar a verdade, assim, é muito bom quando a gente aprende com os erros, ainda mais numa simulação dessa. Se a gente trouxer para o cenário hoje, sabe, um cenário que tem muita empresa pequena fechando já, né? Empresa, por causa da crise, realmente é por causa da crise. Mas por que tem empresa que está conseguindo, com muito sufoco, mas está conseguindo passar por esse período, né? A empresa, de certa forma, talvez ela estava um pouco mais preparada, com uma estrutura financeira, uma estrutura de caixa mais adequada para segurar o período, né? A empresa estava mais ajustada. Então, aí o Skates, depois nós vamos fazer uma análise para entender
detalhadamente onde que vocês erraram. Eu vou assumir esse compromisso com vocês, da gente identificar onde que vocês erraram, né, de decisão errada, que obviamente foi uma decisão errada, que levou a essa performance, né? Um ativo, uma rentabilidade de 0,86 significa que a empresa deu prejuízo no período, né? Deu prejuízo. As 3 empresas deram lucro no período, tá aqui, deram lucro, né? Então, teve um desempenho bom. Se eu trouxer, olha só, a skateboard está aqui, 4,89, e o indicador para o ranking foi a rentabilidade do ativo acumulado. Se eu quiser analisar outro indicador, por exemplo, o que importa para as empresas no final das contas? Se for uma empresa pequena, uma micro e pequena empresa, vamos falar até empresa de grande porte também, dependendo do tamanho da empresa, o que importa é o resultado do período, ó, lucro. E está aqui, aí a skateboard continua na frente, né? A skateboard ficou em primeiro, que teve o maior resultado do período, o resultado líquido do período, tá? Então, a gente pode analisar sobre as 2 óticas, que é a rentabilidade do ativo o resultado líquido, né, o resultado operacional do período, tá bom? Bom, ok, a gente fez essas análises, essas são as análises, e tem muito mais, que cada grupo pode fazer sozinho, tá? Eu, como mediador, eu consigo fazer outras análises que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, se eu pegar o diagnóstico da empresa, isso aqui é muito automático, ele não traz muita coisa, não. Ele mostra, por exemplo, que a empresa Skate Flip teve empréstimo especial, né? Teve demanda de skate não atendida e teve estoque insuficiente de skate. O que isso significa, então? Significa que o sistema fez compra compulsória. Comprou material para você num valor maior. Se você dimensionou errado a quantidade de material. Vamos ver se a gente consegue identificar o que foi dimensionado errado. A Skate Gap, mesma coisa. Skate Flip e Skate Gap, a mesma coisa. Skateboard, o sistema não trouxe nada. Isso aqui é sinistro, hein, gente? Tem uma coisa errada aqui. Não acharam nada de errado aí na performance de vocês. Ô, Marcos. Oi. Teve sim, só que a gente foi analisando, que quando a gente finaliza as decisões, aparece, né? Uhum. Se a gente for no relatório aparece uma análise, a gente foi tratando cada apontamento que o sistema deu, a gente tratou cada apontamento, por isso que a gente zerou ele. Ô, Karina, perfeito, eu só tô brincando com vocês. Tá. Olha, a performance de vocês, o trabalho de vocês nessa rodada foi impecável. Parabéns mesmo, fiquei muito impressionado com o trabalho que vocês fizeram. Tá? Obrigada. Foi fantástico realmente aí. Vocês, logo na primeira rodada, vocês gabaritaram aí o sistema, né? O sistema não trouxe... eu tô jogando o cangote ali em terceiro, hein? Mas foram muitos dias de luta e glória. Gente, fantástico, adorei o trabalho de todo mundo, mas skateboard aí, vocês estão de parabéns, realmente. Hoje à tarde que eu fechei a rodada de decisões, comecei a analisar os relatórios, eu fiquei muito impressionado aí com vocês, né, de forma positiva. Obviamente, gente, com a turma toda, pelo empenho de vocês, a seriedade que vocês levaram aí esse jogo até agora, mas skateboard aí muito bom, viu? E essa estratégia de vocês analisarem minuciosamente, né, toma uma decisão, analisa o que o sistema está te falando, avalia. É isso que vocês têm que levar para a vida prática aí enquanto administrador, tá bom? É isso aí. Ó, ok, então, de diagnóstico, ele traz algumas informações, é o próprio sistema que detecta automaticamente. Aí o Skates traz aqui empréstimo especial, deu prejuízo no período, demanda de skate não atendida e venda de skate abaixo do esperado, né? Então aqui, olha, ou seja, a empresa não conseguiu vender. Por que será que a empresa não conseguiu vender? Nós precisamos identificar isso. A principal questão aqui alguma coisa atrapalhou a venda dessa empresa. Por que ela vendeu pouco? Né? E aqui a gente tem que analisar o que aconteceu. Tá? Então, voltando aqui para o relatório do mediador, vamos fazer um resumo dos indicadores. Tá? Aqui ele traz algumas informações legais para a gente analisar. Bom, olha só, ele me dá um resultado
um gráfico do resultado acumulado. Então, ele mostra aqui, olha, eu tenho skate flip, resultado acumulado de 43.131, skate gap 41.479 e a skateboard um resultado acumulado de 44.460. Aí a IU com 9.819. E aqui embaixo ele começa então a trazer para mim o resultado acumulado em termos de valores. Observa que todas as empresas vieram, né, crescendo, né, dobrando, a IU caiu, né, encolheu. Aí a rentabilidade do ativo acumulado, que é onde o sistema usa para poder ranquear as empresas, está aqui, o segundo, tá? E aqui embaixo, ele traz o seguinte, ó, empréstimo especial. Né? O que é empréstimo especial? O empréstimo especial pode ser relacionado, por exemplo, a empréstimo que foi feito para capital de giro. Eu não acredito que alguém tenha feito esse empréstimo. Ou aquisição de máquinas de forma financiada também, né? Porque o que acontece? O fornecedor, no jogo, ele tem um parâmetro que ele fala o seguinte, uma regra de jogo, ou regra de negócio, se a gente tivesse numa empresa, né? O fornecedor não financia a máquina. Quem financia é o banco. O fornecedor só vende máquina à vista. O banco, ele financia 90% do valor da máquina. Então, você paga 10% à vista e paga 9% a uma taxa de juros de 3% por período. Então, isso caracteriza cheque especial, desculpa, empréstimo especial, que precisa de ser feito. Em algum momento, você vai ter que investir nisso, tá? Beleza. Aqui ele traz margem líquida. O que é a margem líquida? Né? Quanto você teve de percentual de ganho em cima pro produto vendido. Trazendo aqui para baixo, aqui tem uma informação muito importante, que é chamada de compra compulsória. A compra compulsória que eu falei com vocês é aquilo que o sistema compra de material de forma automática. Então, vocês podem observar que quase todas as empresas erraram no dimensionamento de estoque. Ó, skate flip, teve R$525, valor baixo, viu, gente? Baixinho esse valor, né? Mas que não é prejuízo, né? Você pagou a mais, sem precisar, R$525 por material. A skate gap, 630, skateboard, dimensionou o estoque direitinho. Aí o estoque foi bem planejado, teve pouca compra compulsória, mas mesmo assim teve, tá? Bom, ó, aí aqui envolve uma questão que tem que ficar preocupado, ó. Despesa com juros para próximo período, muita compra financiada, ó. Despesa com juros, 38 mil, ó, isso aqui é o que vocês estão pagando só de juros, ó, 79 mil, aqui tá baixinho, ó, 5.629, 21 mil. Gente, e o que acontece é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Toda empresa é endividada. Existe endividamento que é saudável, né? Você comprar máquina financiada é um endividamento bom, né? Você está investindo em capacidade produtiva. Você está pegando dinheiro emprestado para comprar a máquina, mas essa máquina produzindo vai te gerar mais dinheiro do que aquilo que você está investindo na máquina. Então, essa conta é simples. No fim das contas, sobra dinheiro. Você paga o endividamento e ainda sobra dinheiro. Então, endividar do nível saudável é bom. Então, eu quero que vocês fiquem atentos no quanto que vocês estão pagando de juros, tá? E eu tenho uma planilhazinha que pode ajudar um pouco nisso. Aqui também, ele vai me dar horas ociosas. Ó, olha que interessante. Horas ociosas de MOD é mão de obra direta, ou seja, de pessoas, né? Quadro de pessoal. Aqui eu tive pouca hora ociosa, 167, né? De obra, 167 horas ociosa, o que me gerou um prejuízo de R$ 1.637. Aqui eu tive mais também 153 nessa empresa, aqui 618,10. Aqui eu tive mais hora ociosa, né? Aqui 201,7. Gente, mão de obra, né? Ou hora ociosa de mão de obra direta, é natural que sempre tenha. É difícil zerar isso aqui, é muito difícil zerar. A gente consegue, às vezes, chegar próximo de zero, mas zerar por completo é difícil, tá bom? Aqui embaixo ele está me falando de estoque de skate, né? Ó, o estoque disponível e a quantidade de venda. Então, o que a gente pode analisar aqui? Ó? O estoque disponível dessa empresa, 6.100, vendeu 6.100, tá? Então, vendas planejadas, 6.100.
Aqui 6.120, 6.120, 5.450, 5.450. Aqui nós temos um probleminha, ó, que 6.050 foi o estoque de skate e vendeu 1.320 só, né? Aí ele me dá aqui também participação no mercado, vários indicadores que a gente já viu. Ó. Custo médio do produto vendido. Isso aqui é importante da gente monitorar. Ó. Quanto que eu estou tendo de custo médio de produto vendido? O preço médio de venda, né? Tá aqui, ó, o quanto que subiu de um período para o outro, aumentou 5,7%, 5,1%, 9,6%, aumentou bem aqui, 7%, tá? A quantidade de inserções, ó, então vamos ver. Olha que interessante, essa empresa fez 20 inserções, que é investimento em marketing. Aqui fez 20, aqui fez 13, aqui fez 12. Né? Então, eu tenho empresas que investiram um pouco em marketing. E tem que tomar cuidado, porque o marketing é o seguinte, se você não aumentar o investimento em marketing, você perde mercado, você perde venda. Mas chega um ponto que você não consegue influenciar muito o mercado com o investimento em marketing. Então, chega um ponto que o seu investimento em marketing passa a ser desnecessário, passa a ser inútil. Então, a gente tem que controlar isso também. Prazo médio de recebimento de clientes, 180 dias, 180 dias, 180, aqui é 0, 180 dias. Então, estratégia de cada empresa, tá bom? Ou seja, aqui depois eu vou emitir um relatório desse e vou encaminhar para vocês darem uma olhada também. Eu consigo exportar isso aqui em Excel e vocês vão dar uma olhadinha nesses resumo de indicadores aqui do mediador. Ok? Dúvidas, gente? Até agora? Na verdade, tem uma coisa que eu queria perguntar. Essa questão da compra compulsória. Porque, assim, eu calculei exatamente o quanto que eu precisaria comprar de cada item para produzir a quantidade de skate que eu achei que eu ia produzir naquele período, né? Por que ocorreu a compra compulsória se eu calculei exatamente cada material? Tá bom. Aqui ele me dá, ó, vamos analisar aqui o seguinte. A sua empresa é qual? É Skate Flip. Skate Flip. Então vamos ver Skate Flip, onde que vocês gastaram com compra compulsória. Aqui, ó, ele me dá esse número que é o seguinte. Quanto que você tinha de estoque, é o primeiro número, e depois da barra, o quanto que foi necessário comprar de compulsório. Então, por exemplo, você previu uma compra de 7.100 embalagens, mas foram necessárias 100 embalagens a comprar, porque faltou 100 embalagens, você teve que comprar para atender a demanda. Mas não é uma embalagem por skate? Isso. Você conseguiu vender. Você deve ter errado na hora de planejar o seu estoque, a compra do seu estoque, a sua compra inicial. Mas se eu planejei produzir, por exemplo, que está aí 7.100 skates, e eu comprei 7.100 embalagens, não devia estar zerado, não? Normal? Não, depende do seu estoque inicial, porque às vezes você já tinha um estoque inicial de deck, e ele somou com 7.100. Tá. Então você tem que voltar lá no seu relatório de produção, você vem aqui, ó, relatório da empresa, relatório de produção, e você vem em estoque. Aí, quando chega aqui, você vai ver qual que era o seu relatório, o seu estoque inicial e o seu estoque final. Então, dá para você fazer essas contas direitinho. Eu tenho uma planilha, gente, para resolver esse problema, mas eu não vou entregar ela para vocês nesse período agora, não. Eu vou entregar mais para frente. Eu vou entregar uma outra planilha para vocês hoje, que vai ajudar muita coisa, mas eu vou deixar vocês quebrar a cabeça com outras coisas aí por enquanto. Tá bom, obrigado, Marcos. Nada. Observa que, então, quando eu vou emitir esse relatório para vocês, vocês vão ver aqui, ó. Por exemplo, parafuso, 28.400, sendo que 400 foi de compra de compulsória. Tá? Então, Oi. Só uma pergunta. O que seria esse campo de descontos? Porque você pode conceder desconto nas suas vendas. Tá? Eu vou deixar para entrar nesse detalhe nos períodos para frente. O jogo ele tem várias possibilidades que nós vamos avançando à medida que a gente vai avançando no jogo, sabe? Mas essa parte financeira aí seria naquela parte de finanças que a gente não alterou nessa rodada? Exato, isso. Hoje nós vamos começar a falar disso hoje. Eu quero falar um pouco de finanças com vocês hoje, exatamente isso.
E nesse caso, então, tem outra dúvida. Por exemplo, aquela questão de vender a prazo. A gente tinha a opção de mudar isso sem mexer nas finanças? Agora teve. Lá no seu planejamento de vendas, né, eu vou ver se daqui a pouco eu abro aqui para a gente ver. Você tem a opção de você escolher venda a prazo ou não. Ah, tá. Uma opção sim. Ok. Ok? E o desconto, a gente pode ter uma estratégia seguinte, olha, quem me pagar à vista, eu vou dar 5% de desconto, ou 10%. Quem pagar a prazo, o preço vai ser esse daqui. Então, você tem essa opção de você parametrizar isso no sistema também. Então, nesse relatório aqui, olha, ele está me dando, em relação à compra, à venda, né? A demanda prevista, a demanda realizada, né? Me fala de cada empresa, ó, quanto que tinham previsto, quanto que tinha realizado, quanto que foi vendido, né? A demanda prevista é aquilo que você imaginou que ia ter de demanda. Então, observe o seguinte, essa empresa aqui previu que ia haver uma demanda de 6.100 unidades, mas a demanda foi maior, ó. Então ela conseguiu vender 6.100. Tá? Então, isso é bom para você se balizar. Tipo, eu previ que o mercado ia aumentar 5%, mas aumentou 15%. Ou ia aumentar 5% e, na verdade, aumentou 1%. Aqui mostra, então, a propaganda. Isso aqui tudo a gente já viu, né? Desculpa, prazo que cada empresa deu, propaganda, a receita bruta. Tá? Mas isso daqui a gente já passou aqui. Eu vou emitir esse relatório e vou encaminhar para vocês também, para vocês analisarem.